As 42 estações no deserto. Parte 22. No vídeo anterior vimos que, desde Abraão, Deus revelou um padrão para todas as batalhas da fé. A vitória não depende do nosso número, mas de quem caminha conosco. Abraão venceu 4 exércitos com apenas 318 homens, número que, na gematria, aponta para Eliezer, Deus é socorro. O povo, porém, em Piairote, temeu, murmurou, quis voltar ao Egito e não entendeu os caminhos do Senhor. Eles clamavam, mas não confiavam, viam o inimigo, mas não viam a direção de Deus. Ainda assim, Deus estava guiando cada passo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. E é justamente a partir desse cenário de medo, queixas e instabilidade que o vídeo de hoje começa. Agora Deus revela o próximo passo da jornada espiritual, a transição do simples clamor para a fé ativa, aquela que não apenas pede, mas obedece e avança. Vamos ao conteúdo. Atuando em fé. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14 verso 12. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, ou em algumas traduções, ficai firmes, não sejais como o junco, ou como a cana que vai para cá e para lá ao sabor do vento, e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14 verso 13. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14 verso 14. E é como se o Senhor lhes dissesse, eu sou digno de confiança. Até aqui vejo que vocês ainda não confiam de fato em mim, apesar de tudo que já fiz. Vocês não estão acostumados a confiar em mim, mas vocês ainda confiam em suas contas bancárias, em seus parentes, em seu trabalho, em seus próprios manejos. Vejo que há muitos que ainda não entenderam, estão confundidos. Interessante notar a gradação no processo de construção da confiança que Deus estabelece. Primeiro estágio. Não temais. Salmos 46 do verso 1 ao 3. Segundo estágio. Estais firmes, aquietai-vos. Salmos 46 do verso 8 ao 11. Terceiro estágio. Vejam a salvação, o livramento. Segunda Reis 6 do verso 8 ao 23. Até hoje estávamos acostumados a salvar-nos a nós mesmos, porém agora, através destas experiências, começamos a conhecer a Deus. O Senhor pelejará por vós, quer dizer, quando vemos a Deus pelejando por nós, nos vem a confiança nele. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14 versos 15 e 16. Mesmo Moisés parecia estar clamando a Deus. Porém Deus lhe diz que deveria mudar de atitude. De uma atitude de apenas clamar, ele deveria passar a uma atitude de fé prática, ativa. Em vez de temer, atue em fé. Que marchem. Mas, para onde? E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14 verso 16. Veja que interessante. Não era somente uma questão de estar temendo, mas uma questão de atuar em fé, debaixo da palavra de Deus. E devemos notar uma coisa muito importante. Às vezes nos ajoelhamos e oramos, clamamos, porém nem sempre a oração é manifestação de fé, ao contrário, às vezes a oração é sinal de incredulidade. Muitas vezes, especialmente nos começos, a situação se processa conosco através dos seguintes passos. Senhor, por que estás a permitir isto? Por que estou vivendo esta situação? Tenho te clamado e tu não me respondes. O Senhor nos diz, por que clamas a mim? Marche. Levante sua vara e divide o mar. Como? Nunca fiz nada parecido. Mas porventura não sou eu contigo? Não tô mandei eu.
eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Êxodo 14 do verso 17 ao 20. Esta experiência refere-se ao batismo. O passar pelas águas. O mundo, no caso o Egito, ficou para trás. Agora devemos andar em novidade de vida. E, neste processo, o Senhor reafirma algo relacionado a Etã e de extremo valor, visão espiritual. Para os egípcios aquela nuvem os confundia, no entanto, para o povo de Deus aquela mesma nuvem esclarecia a noite. Devemos lembrar que a exemplo dos dias da criação, entre uma tarde e uma manhã existe uma noite. Assim foi com os patriarcas e assim é conosco. Enquanto não passarmos por esta noite em que somos transformados, então poderemos até passar pelo Mar Vermelho e sair do Egito, mas a obra de Deus ficará incompleta se o Egito não sair de dentro de nós, dos nossos interesses, de nossa visão focal. O batismo. Aqui, neste contexto, é onde os filhos de Israel se decidem e efetivamente experimentam a realidade do batismo. Quando são batizados na nuvem, Etã, e no mar, Piairote. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, 1 Coríntios 10 do verso 1 ao 4. Observe que aqui se menciona o batismo, na verdade 2 batismos. O batismo na nuvem, ou seja, o governo de Deus, pois a nuvem que o seguia era Cristo, ou melhor, a nuvem a quem seguiam era Cristo. O batismo nas águas, ou seja, no Mar Vermelho. Interessante notar que o mar, assim como nas traduções mais difundidas entre o povo de Deus, era vermelho. Observe que ser batizado na nuvem é ser batizado em Cristo, no seu governo, e que, ser batizado no mar é ser batizado em água. Isto significa, utilizando a linguagem do Novo Testamento, ser batizado na água e no Espírito. Estes 2 aspectos são experiências iniciais. A Bíblia nos ensina que somos batizados em Cristo, e isto pela fé. Por isto, há um aspecto que eles, por exemplo, no Egito, para sair tiveram que comer o cordeiro. Comeram debaixo do sangue passado nos umbrais e vergas das portas e comeram o cordeiro, se tornaram participantes de Cristo. Ou seja, Cristo os limpou, este é o sangue. Agora Cristo mora com eles, porque comeram do cordeiro. Agora são participantes de Cristo e são batizados na nuvem. Mas agora são batizados também nas águas, passam pelo mar, quer dizer, que ao cruzar o Mar Vermelho corresponde ao batismo em água, porque o batismo em água simboliza a separação do mundo, do Egito. Antes de se batizar, o cristão era como todos, porém crente. Aí está representado o batismo na nuvem. Mas quando ocorre o batismo em água, quer dizer, que foi ultrapassada a fronteira com o mundo, deixamos em definitivo o Egito. Até aqui era a fronteira, este é o ponto fronteiriço. Portanto, esta é toda a experiência fronteiriça de Piairote. Saíram de Etã e chegaram a Piairote. Começam a sofrer vacilações, lutas. Então vem o Senhor e os livra com mão poderosa. O batismo é a declaração da nossa emancipação do mundo. O batismo significa a experiência de que agora nós não pertencemos mais ao mundo. O mundo era a nossa esfera de vida, de relacionamento, mas agora desde que fomos batizados, a nossa esfera de relacionamento é em Cristo, é na vida de Cristo, e é para a glória de Cristo. Agora você tem que entender que o batismo proclama na sua vida, requer, reivindica na sua vida um testemunho público de que você pertence ao reino de Deus. Porque existe uma realidade interior e uma exterior. E esta realidade exterior é o testemunho e a proclamação do que existe em nós.
Se nós não tivermos uma visão acerca do que significa esta experiência em Piairote, onde eles tiveram que sair, passar pelo mar, e se não entendermos o que significa tudo isso na nossa vida cristã, não sabemos o que é verdadeiramente este batismo. Veja que a palavra de Deus mantém uma unidade de pensamento. Em 1 Pedro 3 verso 20, lemos: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água. Isso mostra a salvação sob um ângulo muito interessante. Veja o que o Senhor Jesus diz em Marcos 16 verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Em Atos 2 verso 38, no Pentecostes, vemos Pedro pregando, proclamando o Evangelho para aquelas pessoas. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, vemos que o Senhor fala da salvação através da água. Tudo que não resiste à passagem pela água, no batismo, não é salvo. Veja que no tempo de Noé todos foram batizados, mas apenas 8 saíram da água com segurança. O dilúvio veio e cobriu toda a terra. Todas as pessoas foram mortas, mas somente 8 pessoas saíram da água. Isso fala do poder da vida em ressurreição. O número 8 está relacionado à ressurreição. Porque o Senhor Jesus ressuscitou no 8º dia, e aqui nós temos 8 pessoas saindo da água. Todos na época de Noé foram imersos na água, mas apenas 8 pessoas saíram dela. Aqui Deus tem o seu testemunho. Toda a humanidade morreu afogada pelas águas do dilúvio, mas 8 pessoas saíram da água, pois a água não pôde retê-las, essas foram salvas. Hoje o mundo inteiro está debaixo da ira de Deus, entretanto, a pessoa que se batiza passa pela ira de Deus e ressurge do mundo condenado, esse é o significado do batismo. Por isso, vamos entender estas verdades na nossa experiência cristã, na nossa própria vida. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.